Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um Acorda Mercado, para você começar o seu dia na frente de todo mundo, muito bem informado. E ontem o Ibovespa interrompeu as altas. Foram 15 altas consecutivas e 12 recordes consecutivos batidos. E ontem ele caiu 0,07%. Olha que ele chegou aos 158.133 pontos durante o dia, mas não conseguiu se manter em alta e bater mais um recorde. Isso porque o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, trouxe uma mensagem ali mais dura. Depois de anteontem o mercado se ficar feliz com a ata do Copom, falando, acho que agora a Selic deve cair lá no primeiro tri do ano que vem, porque está controlada a inflação. Um comunicado foi o que a gente chama de mais dovish. Aí o Galípolo falou, não é bem assim. Não levem minhas palavras em consideração. Eu não quero insinuar nada, não quero que ninguém tome decisões ou interprete algo que eu falei. O que ele fez? Jogou um balde de água fria em todo mundo e por isso foi um dia ali meio ruim, com o Ibovespa ali bem travadão. Porque lá fora foi um dia misto. Foi o S&P 500 subiu 0,06 e o Nasdaq subindo 0,26. E lá a expectativa é do fim da paralisação, o fim do shutdown. O que aconteceu? Ontem ali por volta da meia-noite, 11h30, aconteceu ali o fim. É claro que hoje vai ser sancionado, deve ser sancionado, é claro, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Isso vai ajudar a impulsionar as bolsas como um todo, porque isso gerava muita incerteza. Mas, falando em incertezas, Bitcoin caiu 0,71%, chegou ali aos 102 mil dólares. O petróleo caiu 0,49% e o ouro caiu 0,38%, chegando a 4.197 dólares. O dólar chegou a 5,27, que foi o menor nível em 17 meses, e ontem deu uma subidinha a R$ 5,29, um movimento bastante técnico, já que ele tinha caído bastante. Já os juros, a gente vê que para 10 anos caiu 0,07% a 13,40%. Foi maior a queda no curto prazo. Estamos falando aí de 1 ano e 2 meses, que é janeiro 27, que caiu 0,29%. Movimento bem tranquilo, quase que de lado. Tesouro pré-fixado pagando 13,57% para 2035. É uma alta taxa ainda, pensando até no longo prazo. Se a Selic se manter muito tempo a 15%, os juros devem se manter alto, o tesouro deve se manter alto. E aí o Brasil começa a carregar uma dívida muito cara para o futuro. Porque se eu compro esse título hoje, eu falo o seguinte para o governo: governo, você vai me dever por ano 13,57% no que eu investi. Imagina o tamanho da dívida que ele tem que pagar, o tamanho dos juros. E por isso que boa parte da arrecadação dos gastos, arrecadação pública, é para juros. São juros absurdos. E com a Selic alta por muito tempo, vai fazer a gente pagar ainda mais juros. E isso que é o grande pecado, é o que todo mundo fica acompanhando e preocupado com o fiscal. A gente precisa ajustar o fiscal, ajustar as contas públicas, porque assim vai dar espaço para o Copom derrubar a taxa Selic e a gente começar a pensar em diminuir essa dívida. Mas não, a gente gasta muito, gasta mal e é claro tem uma preocupação. E aí o Banco Central tem que manter a taxa de juros alta. E aí tem um movimento que é muito dinheiro. A gente está vendo México derrubando juros, Chile derrubando juros, Reino Unido derrubando juros, Estados Unidos derrubando juros. E aí todo o dinheiro indo para cá. Uma Selic no Brasil a 15% versus uma Selic, vou falar Selic do México pagando 7,5%, é metade. E o Brasil não tem o dobro do risco do México. O México com a taxa de juros 7,5%, o Brasil a 15% e não tem o dobro de risco. É lógico que vai vir muito dinheiro para o Brasil. A questão é, quando o Brasil começar a cortar juros, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai embora? Então, essa que é a grande preocupação quando a gente fala de fiscal e de juros. Falando de juros, Tesouro IPCA 2029 está pagando IPCA mais 7,69. Chegou a 8,01 esse título e agora ele está recuando e mesmo assim é uma baita taxa, pagando toda a inflação no período mais 7,69. São coisas que tem só praticamente no Brasil. O Brasil é um dos únicos países que apresenta esse tipo de juros real, que é o quanto que o investidor põe no bolso além da inflação, acima da inflação. Por isso acaba sendo um paraíso do rentista e que muita gente
joga dinheiro para cá para aproveitar esses títulos do Brasil. Agora vamos falar dos bancos, que também aconteceu algo forte. Ontem, no final do pregão, saiu o resultado do Banco do Brasil, que eu já vou detalhar. Mas a expectativa já era ruim, que eu tinha trazido para vocês, e caiu 2,85%. A gente vai falar daqui a pouco. O Itaú caiu 2,28%, foi no embalo e caiu forte. Já o BTG, ele está indo na contramão. É um banco que entregou um baita no resultado, um ROI de 28% e subiu 2,42% ali, indo muito bem. Lá fora, a gente teve os bancos brasileiros sofrendo também. A gente teve o Nubank caindo 1,31%, Banco Inter caindo 1,20% e XP caindo 3%. Já os bancos americanos, que estavam ali nessa expectativa do fim das paralisações, e subiram muito forte. Porque já se falava que tinham já o número de votos praticamente feito. Então a votação que teve ontem, ali à noite, já era algo dado. E por isso os bancos subiram muito forte, porque eles se beneficiam bastante desse fim da incerteza. Goldman Sachs subiu 3,54%, Citigroup 2,09%, Morgan Stanley 2,05%, um dia muito bom para os bancos americanos e bota bom nisso. E agora a gente vai ver o Banco do Brasil, que teve um resultado péssimo. Ele entregou um lucro de 3,8 bilhões de reais. Lucro abaixo de Santander, abaixo de BTG, abaixo de Bradesco, abaixo de Itaú, que deu uma queda de 60% em relação ao terceiro tri do ano anterior. Ou seja, foi catastrófico. Um ROI, eu já falei, BTG entregou ROI de 28%, Itaú de 24% e 8,4% ROI do Banco do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer hoje no pregão. Como que os investidores vão receber. Até porque já era esperado essa queda. Já era esperado esse resultado ruim. Então, quanto que o mercado já precificou isso, é isso que a gente vai acompanhar no pregão de hoje. E aí na Acorda Mercado de amanhã, a gente vai falar mais sobre isso. Agora tem o tom duro do Galípolo, que foi o que eu trouxe ali no início. Ele trouxe um tom de não fiquem tão otimistas assim. Ele meio que olhou e falou, vocês interpretaram mal isso aí. Tanto é que a bolsa disparou anteontem e ele olhou para aquilo e falou, vocês interpretaram mal ali a carta. Então tomam cuidado. Ele disse também que a poupança é o Robin Hood às avessas. Lembrando que o Robin Hood ele tira dos ricos para dar para os pobres. Na poupança a gente tira dos pobres para dar para os ricos. Então ele meio que trouxe esses pontos. Então ele trouxe um tom que a gente fala, um tom mais hawkish, né? Eu falei do Dovish, que seria um tom mais ameno, pensando em inflação mais controlada. Ele já trouxe um tom mais hawkish. O mercado sentiu hoje um tom mais hawkish dele, falando, puta, calma, há preocupação forte com a inflação, porque ele não quer só descer ali para o teto da meta, ele quer ficar ali no meio da meta, no centro da meta, que é próximo de 3%. Então vamos ver o que vai acontecer aqui nos próximos dias. E aí eu vou falar agora do shutdown dos Estados Unidos. Foi aprovado ontem à noite por 222 a 209 votos. Foi assim, bizarro, foi a maior paralisação da história, foram 43 dias, isso nunca tinha acontecido. E aí hoje o Trump deve sancionar esse texto. Lembrando que o que acontece? Esse acordo prorroga o financiamento do governo até 30 de janeiro de 2026 e vai garantir o pagamento retroativo dos servidores federais, que é os que estavam parados. Por exemplo, os servidores que cuidam de divulgar indicadores econômicos. Eles não estavam trabalhando, então tinha muita gente trabalhando às cegas do que estava acontecendo na economia. Isso gera uma grande preocupação. Então vamos ver como o mercado vai se comportar hoje com essa notícia boa, que o mercado já esperava um pouco, mas agora quase chancelado, praticamente chancelado, porque o Trump ele deve validar isso. A gente viu o petróleo cair no 0,49, o Bitcoin cair no 0,71, então um dia ali muito de lado, mas olhando até mais para a queda. O dia não foi tão bom assim. Vamos ver agora como que vai acontecer hoje. Por fim, Ibovespa perdeu o recorde, perdeu 15 altas consecutivas e foi deprimente, porque foi 0,07, não foi uma queda de 2%, 3%, cair de vez, não, foi só uma quedinha. Vamos ver como vai se comportar hoje. Acredito que com o fim do shutdown deve valorizar, deve ajudar o índice Bovespa, mas tem os fatores como o Banco do Brasil que preocupa bastante com um ROI tão baixo.
O recado do Galipro também que não foi tão bom, e tanto é que o índice chegou a bater 158 mil pontos e voltou. Então vamos ver como que o mercado vai continuar reagindo a esse tom, porque é um tom que fala que a Selic vai ficar 15% por mais tempo, e os bancos americanos que dispararam. Com isso, a gente finaliza o Acorda Mercado de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aqui, que é importante para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas, para a gente fazer esse aqui o principal Morning Call do mercado. Compartilha com os seus colegas. Fala aqui, ó, esquece de ficar informado com 10 minutos, aqui é o lugar. E amanhã a gente se vê. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.